para responder. Pronto. E deixa eu apresentar a Anice, vamos ver se eu consigo resumir as 4 páginas de currículo que a Anice tem. Então, deixa eu ler aqui, vamos lá. Nice Oliveira trabalha mais... Nice Bacelar trabalha... Isso é importante a gente começar a falar, gente, porque às vezes a gente muda o nosso nome de trabalho e a gente fica atrelado a um nome de trabalho, mas a gente troca nosso nome e a vida que segue é isso mesmo. Então, Nice Bacelar trabalha há mais de 25 anos com a espiritualidade. É sacerdotisa da Casa de Umbanda Círculo Raios Divinos desde 2014 e está sempre estudando sobre a espiritualidade e sobre as novas ferramentas e técnicas de terapias. Graduada em Ciências Biológicas, Nice sempre atuou como professora na área de terapias e esoterismo. Já formou mais de 300 alunos na capacitação com oráculo cigano e também em capacitações de reiki, magia cigana, vivência cigana, cristaloterapia com radiestesia. São mais de 500 alunos. Também trabalha com mesas vibracionais, radiestesia, hipnose clínica, apometria cósmica, PNL, barras de axis, terapia quântica aplicada, TQA, constelação sistêmica com visão quântica, oráculo terapia. Sua vasta experiência facilitou o desenvolvimento da técnica de leitura com as lâminas ciganas dentro de uma visão terapêutica, quântica e sistêmica. Gente, fiquei quase os 40 minutos da palestra falando aqui. É muita bagagem, é muita bagagem. E quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que a gente precisa estudar. Isso é que é bonito do nosso trabalho. Quem realmente perde um sábado, perde, né? Um sábado, um domingo aqui sentado estudando, bumbum na cadeira estudando, só torna a gente ser humanos melhores, profissionais melhores e a gente eleva o nível da nossa categoria. Então, Nice, muito obrigada por você ter vindo, muito obrigada. Te agradeço assim, imensamente você ter tido teu tempo, tua disposição, ter montado uma palestra bacana para a gente aqui. Então, te passo a palavra. Bom dia a todos, pessoal, e vamos lá? Deixa eu sair de cena aqui. Você me fala se você... Cadê? Me fala se você quer que eu transmita a tua palestra ou se você vai transmitir por aí. Eu posso transmitir por aqui, que eu já deixei aqui compartilhar a tela. Ok. Tá? Já deixei já prontinho. Foi? Primeiramente, boa tarde a todos. A minha reverência a cada história aqui, a cada uma de vocês, a ancestralidade de vocês, né? Que nós trazemos aí uma ancestralidade, e a minha reverência, né? A minha ancestralidade reverencia a ancestralidade de vocês, até porque a minha reverência é aqueles que vieram antes de mim, porque tem muitos oraculistas aqui, muito mais antigo do que eu, muito mais experiente do que eu. A minha reverência a cada um de vocês, né? E eu estou aqui hoje para trazer um assunto que, na verdade, vocês vão perceber ao decorrer da palestra que todo mundo usa a quântica nas suas leituras, e a gente não percebe isso, a gente ainda não consegue associar. Primeiramente, eu quero dizer que assim, eu não vou trazer, né, dar uma aula de física quântica, de mecânica quântica, senão seria aí uma semana só falando desse assunto, porque é um assunto bem amplo. Mas eu procurei simplificar, trazer de uma linguagem, principalmente aí quem não conhece, quem não entende, né, muito sobre a mecânica quântica, mas eu trouxe de uma linguagem bem simples, tá? Eu vou tentar falar devagar, porque a pessoa é acelerada, e aí vocês, né? Filha de Yansan, então é bem acelerada mesmo, então vocês podem falar, Nice, para, diminui um pouco, vai devagar, e tá tudo certo, tá?
mas eu vou tentar falar pausadamente. Mas a gente até começa, mas no decorrer, quando eu estou vendo, já estou lá. Então, gente, eu estou aqui também, né? Igualzinho a todo mundo, buscando aí uma evolução, buscando conhecimento. Infelizmente, ontem eu não consegui participar, que eu tinha já compromisso, mas eu quero que vocês, primeiramente, se livrem de qualquer tipo de julgamento. O julgar, né? Vamos nos limpar nossa mente do julgar e vamos aí mergulhar nesse mundo aí da cartomancia na visão quântica. Deixa eu botar aqui, deixa eu compartilhar. Yeah. Vocês estão vendo a tela? Está todo mundo vendo? Beleza. Então, né, essa é as cartas ciganas na visão quântica, né, na experiência da Nice Bacelar. Então, deixa eu me apresentar aqui, antes de mais nada, simplificando, tá? Porque ninguém precisa saber do meu histórico todo. Então, eu sou um espírito, primeiramente, a Nice Bacelar é um espírito em processo de evolução, como todo mundo. Oraculista em primeiro lugar, porque foi o oráculo, foi o baralho cigano que me trouxe até aqui. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, começou com o baralho cigano. Então, ele é a minha primeira reverência ao baralho cigano. Terapeuta quântica e consteladora. Então, aqui vem o cavaleiro, já na visão quântica, né? E eu digo hoje para vocês que é um prazer estar aqui para discutir um tema que, para mim, né, já deixou de ser intrigante, mas para vocês pode ser aí um tema intrigante que vai unir duas áreas aparentemente distintas, a mecânica quântica e a cartomancia. Nós vamos explorar como a visão quântica ela pode nos oferecer uma perspectiva única para entender o processo de leitura das cartas e a maneira como elas podem nos oferecer o quê? Um insight sobre o futuro. Engraçado que eu, particularmente, né, para os meus partilhantes, aí eu vou dizer para vocês que eu nunca mais chamei os meus consulentes, né, os meus clientes, depois da mecânica quântica, como consulente e como cliente. Todos eles, para mim, são partilhantes, porque eles compartilham o campo quântico dele, o campo energético comigo. Então, todos eles são partilhantes na minha linguagem quântica, na minha linguagem de leitura. Então, aqui, a gente vê uma visão geral, gente, como eu falei. Não tenho a pretensão de chegar aqui para vocês e dar uma aula de quântica. Não tem como. Então, eu fiz o quê? Eu fiz um resumo, tá? Da visão da mecânica quântica. Então, um dos conceitos importantes, e aí depois eu vou parar para falar de cada um desses conceitos que eu estou colocando aqui nos slides. Então, um dos conceitos importantes para a gente, o que interessa a gente, é a probabilidade na quântica, porque em vez de prever exatamente aonde uma partícula estará, a teoria da mecânica ela nos diz quais são as chances de encontrá-las em diferentes posições. Essas chances, elas são expressas por meio de uma função chamada de quê? Função de onda. Essa função de onda nada mais é do que o colapso de onda.
que vai descrever as características de cada partícula. No colapso de onda, o que acontece com esse colapso de onda? Eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram falar sobre colapso de onda. E o que é o colapso de onda? Então, na mecânica quântica, o colapso de onda ela ocorre quando uma partícula que está em múltiplos estados simultaneamente é medida e observada e passa a ter um estado definido. O que isso significa? Significa que a natureza probabilística da partícula ela colapsou para um estado específico após a medição. Eu vou explicar isso tudo direitinho. O colapso de onda é fundamental na mecânica quântica e ela descreve a transição da descrição probabilística para um estado determinado. E vocês vão perceber como a gente faz isso nas cartas, após uma medida. A natureza exata desse colapso ainda é objeto ainda, tá, gente, de estudo entre o estudo da física quântica, porque existe uma diferença de física quântica e de mecânica quântica. Uma vem da outra, mas existe essa diferença. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, né? Que a mecânica quântica ela vai estudar o comportamento das partículas, bem pequenas, como os átomos, elétrons, e ela vai dizer que, independente de onde uma partícula está com a outra, ela tem um emaranhamento. E é isso que a gente vai ver aqui. O emaranhamento quântico. Ele é um fenômeno fundamental da mecânica quântica, em que duas ou mais partículas se tornam interconectadas, de forma intrincada, de modo que o estado de uma partícula esteja imediatamente relacionado ao estado das outras, mesmo que esteja separado por grandes distâncias. Então, esses são apenas alguns dos conceitos básicos da mecânica quântica. Embora seja uma teoria complexa, ela é fundamental para a nossa compreensão do mundo subatômico e tem aplicações em diversas áreas, como na eletrônica, na computação quântica, nas pesquisas de novos materiais. O que eu quero mostrar para você hoje, como ela é usada nos nossos atendimentos da cartomancia. E o colapso de onda, gente, ele está muito ligado à questão da cocriação. Aquilo que o nosso partilhante, na verdade, ele vem buscar, muitas das vezes, nas suas consultas. Ele quer um futuro melhor. Verdade é essa. E aí vamos iniciar a nossa viagem. O que será que a mecânica quântica ela tem a ver com a cartomancia? A mecânica quântica ela é uma teoria fundamental que descreve o comportamento das partículas subatômicas e seus estados de energia. Fundamentais, né? Os princípios fundamentais da mecânica quântica. Incerteza, suposição, emaranhamento quântico, a natureza probabilística. A mecânica quântica trabalha com a ideia de probabilidades, onde o resultado de um evento não é determinístico, mas sim uma combinação de todas as possibilidades. As cartas ciganas. Cada carta do baralho cigano possui um próprio simbolismo e significado, representando aspectos da vida, emoções, relações e eventos. Então, aqui existe infinitas possibilidades, o que eu acabei de falar lá da mecânica quântica.
Aí, unindo a mecânica quântica à cartomancia. Deixa eu ver se eu não passei demais. Isso mesmo. As cartas, como observáveis quântico, né? Olhando na visão quântica, podemos considerar como cartas observáveis quântico quando cada carta representa um estado potencial. Então, toda carta, toda lâmina do baralho cigano, ela representa um estado potencial. Ela representa uma energia. Suposição das possibilidades. Ao embaralhar as cartas, estamos criando uma suposição quântica, onde todas as combinações possíveis de cartas coexistem antes de serem reveladas. O que eu quero dizer com isso? Que ao embaralhar as cartas, já existe ali uma definição de possíveis possibilidades. Coisa que acontece o quê? Com as partículas da mecânica quântica. O colapso da função de onda. Quando revelamos uma carta, estamos colapsando a função de onda quântica, determinando uma das possíveis interpretações futuras. Interpretações das cartas. Gente, me diz aí, tá rápido demais? Porque depois eu vou parar e vou explicar, tá? Interpretações das cartas na perspectiva quântica. Probabilidades e potenciais futuros. Ao interpretar as cartas, devemos considerar que cada carta revelada representa uma probabilidade, um potencial futuro a ser explorado. O papel do cartomante. Assim como na mecânica quântica, o cartomante ele exerce a influência na interpretação das cartas, através de sua intuição e do seu conhecimento. O emaranhamento quântico das cartas. Podemos explorar a ideia do emaranhamento quântico entre as cartas, onde a interpretação de uma carta pode afetar a interpretação das outras, revelando conexões e padrões ocultos. É importante a gente lembrar que a leitura das cartas do baralho cigano, assim como a mecânica quântica, não se trata de uma ciência exata. A visão quântica oferece um novo ângulo para compreender a incomplexidade e a incerteza do futuro, mas não pode ser considerada como uma previsão infalível. A leitura das cartas é uma ferramenta para a exploração pessoal e a reflexão, uma maneira de nos conectar com a nossa intuição e compreender os insights e entendimentos profundos. Portanto, ao unir a mecânica quântica e a leitura das cartas, somos desafiados a expandir nossa compreensão do mundo e adotar uma abordagem mais aberta e flexível em relação à nossa leitura. É um convite para explorar as múltiplas possibilidades que nos cercam, e para reconhecer o poder que temos em moldar o nosso destino. E essa é uma visão que eu acho muito importante, porque quando o partilhante ele chega para o cartomante, ele muitas das vezes ele vem até nós como se nós fôssemos dar a ele a solução dos problemas dele, como se nós fôssemos ali trazer uma leitura e dizer, você tem que fazer isso. E a partir dessa visão, né, a gente entende que quem tem o poder
tanto ele como nós, temos esse poder de mudar esse destino, porque existe uma infinita possibilidade. E aqui eu coloquei, né, um dizer quântico: vivemos numa realidade em que uma coisa não é outra, e que o que está aqui não está ali. Mas no mundo das partículas, o óbvio deixa de existir e o impossível ele vira corriqueiro, e a gente não percebe isso. Na jornada do conhecimento oracular, adentramos no universo onde existe o quê? A dualidade. Ela se desfaz e as fronteiras se dissolvem. E eu, né, como uma terapeuta quântica, eu deixei aqui um comando. Universo, quais são as infinitas possibilidades a ser usada a partir desse momento, no aqui e agora, com as cartas ciganas? Mostra-me. Bem, chegamos ao fim da nossa jornada e eu gratidão aí imensamente, né? Espero que vocês tenham entendido para vocês. E aí agora eu vou explicar, né? Que eu imagino que, não sei se vocês conseguiram acompanhar na minha correria, mas aí agora a pessoa, né, vem aqui para poder explicar para vocês como é que eu coloco essa visão. Mas, primeiramente, eu quero perguntar para vocês: o que vocês ouviram aqui na minha narrativa, vocês já não praticam isso? Exatamente. A gente pratica isso o tempo inteiro. E vocês já tinham percebido o quanto isso estava entrelaçado com a mecânica quântica? Ó, que mais ou menos, Andréia, não. Mais ou menos, né? E aí eu vou dizer para vocês, né? Quando a gente entra nesse mundo e como eu falei, o que a gente mais recebe? Eu não sei vocês, mas o que eu mais percebia antes de entender isso era que o meu partilhante, né? Por que eu chamo de partilhante? Consulente, ele vem se consultar. Cliente, né? Ele está comprando algo. Partilhante, ele compartilha comigo o seu campo. Ele compartilha comigo, ele me dá permissão de eu entrar no campo. Porque quando a gente faz a leitura com o baralho cigano, ou seja, o baralho cigano, que é o tema aqui, o que a gente está fazendo? A gente está entrando dentro de um campo energético, dentro de um campo quântico, dentro de um emaranhamento. Por quê? A gente lida com energia. E está na hora da gente prestar atenção o seguinte: muitos de nós ainda não entendeu o quanto a gente precisa se proteger. Porque quando você faz uma leitura, você está entrando no campo energético do seu partilhante. E o seu partilhante, ele tem ali um campo onde ele tem travas sistêmicas, aonde ele tem, muitas das vezes, vários miasmas, chips, implantes, existe ali bloqueios, e você vai mexer com todo esse tipo de energia. Por que a gente, né, usa, os antigos, né, usavam, e muitos de nós hoje ainda usamos,
vela, incenso, cristais na mesa de proteção, não é isso? Eu digo para vocês hoje que eu, Nícia, eu não uso mais nada disso. O que eu uso? Né? A gente faz as nossas orações, a gente vai lá, quem trabalha com os seus guias espirituais, pede proteção aos seus guias espirituais, não é isso? Eu faço isso, tá? Eu, antes de fazer um atendimento, eu vou lá, converso com os meus guias espirituais, ancoro toda a egrégora que vai trabalhar comigo, mas o que eu faço? Eu abro um campo com comandos quânticos, e quando eu termino, eu fecho esse campo. Eu entrego ao meu partilhante o que pertence a ele. Então, eu deixo bem claro. Você fica com o que é seu e eu fico só com o que é meu. Porque esse cuidado da gente fechar um campo, esse cuidado da gente entregar ao partilhante o que pertence a ele, faz uma diferença muito grande na nossa vida e na nossa casa. Isso por experiência própria, porque muitas das vezes a gente atende uma pessoa online e depois que você termina, você está lá, sua vela está acesa, isso e aquilo, e você fica com dor de cabeça, o seu marido chega irritado, as suas plantas começam a morrer. Por quê? Porque apesar de todo o preparo que eu fiz, eu preciso entender que o que é do meu partilhante fica com o meu partilhante. Quantas histórias a gente escuta do nosso partilhante, e coisas que machucam ele, e a gente acaba trazendo para a nossa vida, a gente atrai isso. Eu me envolvi com esse emaranhamento que não me pertence, pertence a ele. Então, eu preciso entender que, com todo o respeito, eu fecho esse campo entregando ao meu partilhante o que é dele por direito. Porque eu ficar com essa energia não vai ajudar o meu partilhante, nem vai me ajudar. Eu fico enfraquecido. Então, eu deixei hoje, né, de fazer aquela mesa que eu fazia, e isso, tá, gente? É uma coisa minha, e cada um com seu cada um, e tá tudo certo. Eu, por exemplo, eu acendo a minha vela lá na minha mesa, eu atendo muito online, mas aqui no meu online, quando eu estou atendendo, até mesmo presencial, eu trabalho só com os comandos quânticos. Eu tenho, né, um comando quântico de ancoramento, um comando quântico de limpeza e um comando quântico para fechar esse campo. Por quê? Porque eu preciso proteger a minha casa, eu preciso proteger a minha família. Então, eu percebi, né, que eu já estava trabalhando, né, e eu percebo que muitos oraculistas, eles já trabalham com essa mecânica, com essa visão quântica, mas não têm essa noção. Por exemplo, quando eu entro no campo quântico do meu partilhante, eu nunca dou a resposta para ele. O campo quântico me mostra, né, que existe uma criança ferida. Então, em vez de eu falar para ele, né, olha, sua criança está ferida, né, e isso aí vem da constelação, eu pergunto para ele, por que a sua criança ainda está comandando a sua vida? Faz sentido isso para você? Eu sempre pergunto se faz sentido o que eu estou falando, mas com a convicção, com a autoridade. Faz sentido isso que eu estou falando? E a pessoa faz. Porque quando eu digo para ela, olha, a sua criança está ferida, ela não vai pensar, mas quando eu pergunto para ela, por que a sua criança ainda está
comandando a sua vida hoje. É ela que decide as coisas para você. Aonde é que essa criança está? Ela para e ela reflete. Parece que eu vejo que perguntar para o partilhante, faz sentido o que eu estou falando? É como se eu tivesse, né, não tendo certeza, mas tem sim. Né? Eu vejo muito o Alck, ele quando faz uma leitura, e ele fala para a pessoa, olha, vê se isso faz sentido para você, vê se isso está certo. Por quê? Porque, de repente, o Alck não trabalha com adivinhação. Eu não trabalho com adivinhação. Eu não tenho bola de cristal. Nós somos intuitivos, nós temos técnicas, estamos estudando o tempo inteiro. Então, qual é o problema de você perguntar para o seu partilhante se faz sentido aquilo que ele está falando? Até porque o engraçado, né, o interessante, o mais interessante quando você trabalha na visão quântica, é que o campo do partilhante, ele se abre para você, você entra mesmo dentro do campo dele. E o que nós acessamos? O consciente dele? Quantos aqui vêm, já foram atender pessoas, e a pessoa ela quer saber de amor, de financeiro, né? E sai ali a questão que está maltratando ela, que não está deixando ela evoluir no financeiro, são o quê? As suas emoções. E é inconsciente. Ela não tem noção disso. E é disso que a visão quântica fala, do inconsciente. Porque as pessoas só somos iceberg. As pessoas só têm consciência do que elas estão vendo. Mas o que está mais lá no fundo mesmo desse iceberg, aquela ponta maior, é o inconsciente dessa pessoa. Então, quando você pega um partilhante que ele não tem consciência das merdas que ele faz, né? da situação que ele quer que você resolva a vida dele, e quando você traz à tona, trazendo essa questão aí, eu vim aqui porque eu quero melhorar o meu profissional e eu não consigo, eu estou sempre perdendo as oportunidades. E aí você sai, né? E sai o urso. O urso, gente, na minha visão quântica, ele é o ego. Ele é o nosso ego. Porque na visão quântica, no colapso de onda, nós só colapsamos por dois meios: pelo medo e pelo amor. E o urso, você colapsa pela força, porque o urso é a força. Então, todas as vezes que aparece o urso para mim, que eu estou fazendo a leitura, eu pergunto a essa pessoa, quem é que está dominando a sua vida hoje? Por que você não consegue, né, melhorar profissionalmente aí? O que está faltando? Será que é o ego? E aí o ego, ele não fala não é questão de ser arrogante, de ser vaidoso, mas o ego ele está muito ligado ao nosso medo, às nossas culpas, às nossas vergonhas. E aí eu trago esse ego para essa pessoa. Como é que você quer, né, evoluir em qualquer área na sua vida, se é o ego que está falando mais alto? Eu quero subir de profissão simplesmente para mostrar para as pessoas que eu posso, e não simplesmente porque é aquilo que vai me fazer crescer, porque eu amo fazer aquilo. Né? E olha, e aí é muito... e o baralho cigano, para mim, na visão quântica, é fantástico, porque do lado do ego está a centelha divina da pessoa, que é a estrela. A estrela, ela é justamente a centelha divina. É a estrela que faz essa pessoa dominar o ego dela, dominar o urso. Então, assim, são símbolos dentro do baralho cigano
que eu trouxe para a minha visão quântica. E o ego, né, ele não está só ligado, aparece também a criança ferida dentro desse ego. Então, é toda uma metodologia que acredito que a maioria aqui já esteja usando essa forma de leitura, mas não percebeu que ela está emaranhada com a mecânica quântica. E as cartas, né, quando a mecânica quântica, ela não existe nada exato. Por quê? Porque a cocriação nada mais é do que infinitas possibilidades. E o que nós trazemos quando estamos embaralhando o baralho? A gente sabe o que vai sair dali? Não. A gente não sabe, quando a gente está embaralhando, quando a gente tira as cartas, o que vai sair dali. E dali vai sair as infinitas possibilidades que essa pessoa ela tem para ir para a vida. E só depende dela. Porque nós trazemos as infinitas possibilidades, mas o livre-arbítrio é dela. E ela vai decidir quais são as infinitas possibilidades que ela vai seguir na vida dela. Qual é o colapso de onda que ela vai querer que aconteça na vida dela. Porque quando você embaralha e você puxa a carta, ou seu partilhante está puxando a carta, ela nada mais está fazendo do que colapsando essas partículas, fazendo um colapso de onda e trazendo ali, no campo vibracional dela, no campo quântico, o que ela pode ter pela frente. Quais são as infinitas possibilidades dela naquela leitura. Deixa eu beber água aqui, né? Alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Andréia? Não, eu estou aqui, é tanta informação, é tanta coisa que eu tô juntando meus pensamentos aqui para montar o quebra-cabeça. Eu sempre estudei muita física quântica e eu estou achando incrível poder associar isso ao baralho cigano. Deixa eu ver. Deixa eu ver o chat aqui. Cláudia dando parabéns pela sua dedicação e auxílio, agradecendo pela sua generosidade. Tânia dizendo que você também é voluntária do Oráculo de Assis, mais um item do currículo, mas não temos perguntas aqui no chat. Então eu fui bem clara. Ai, que bom, gente. Então vocês entenderam tudo que eu falei, né? Eu fico assim, é gratificante para mim, né? Desculpa te interromper, a Cláudia entrou aqui perguntando se você pode falar um pouco mais sobre os comandos quânticos de encerramento de consulta. Tá. Então, Cláudia, eu tenho os meus comandos da TQA, né? Que é da terapia quântica. Mas, como eu falei, quando você for encerrar, né? Eu, primeiramente, reverencio, né, aquela pessoa pela confiar no meu trabalho, e existe ali todo o quê? Uma espiritualidade, existe uma consciência espiritual, tá, gente? Uma consciência espiritual. O que é o campo? O que é o campo quântico? Existem vários tipos de consciência. Por exemplo, estou aqui falando com você, em algum lugar existe uma consciência da Nice em outras dimensões, tá? Então, nesse campo, essas consciências, né, principalmente a consciência espiritual daquela pessoa, ela te permitiu a você
entrar no campo dela e fazer aquela leitura para ela, que fez todo sentido. Se terminou, né? E aí, eu não sei, cada um tem o seu método de terminar uma consulta. E aí você mentalmente, né? Eu não sei, ou se você vai falar para a pessoa, eu falo, tá? Para o meu partilhante, eu agradeço a ele, e aí eu falo para ele, né? Primeiro antes de dar o comando quântico, que é um comando de número de fechamento. Então, eu falo assim, né? Gratidão, né? Eu reverencio aí a sua consciência, né? Essas várias consciências aí, principalmente espiritual, pela permissão de acessar o seu campo. Eu fecho nesse momento, né, esse campo, e eu deixo com você o que pertence a você. E eu sinto isso, tá? Porque o comando quântico você precisa sentir. Não é falar da boca para fora, porque senão não faz nenhum sentido, senão não existe o colapso de onda. Então, deixo bem claro, entrego para você o que pertence a você e fico só comigo o que pertence a mim, com todo respeito. Pronto. E fecho o campo. E vou fazer minhas coisas. Porque o que não pode? Nossa, né? Maria está lá com um problema muito sério com o marido dela. Maria está sendo espancada pelo esposo. E aí eu trago isso e fico pensando o tempo inteiro nisso na minha cabeça. Você está trazendo uma energia que não pertence a você. Nossa, Anice, mas isso é ser insensível. Não. Isso não é ser insensível, isso é você entender que você ficar pensando nisso não vai ajudar a Maria. O que você podia fazer com a Maria na sua leitura, você fez e encerrou ali. Porque se você traz a essa energia de pobre coitada, até porque a pena é um dos piores sentimentos que nós podemos sentir pelo outro. E aí, o que acontece? Você traz pena para a sua vida. E você traz aí a dor da Maria para a sua vida. E daqui a pouco, o que está acontecendo com Maria começa a acontecer para você. Por quê? Ressonância. Tá? Então, não é que nós somos insensíveis. Você está entendendo que eu não consigo resolver o problema de Maria, eu ficar tendo pena dela e eu ficar trazendo isso para a minha vida. Eu simplesmente vou trazer uma energia que não me pertence. Deu para entender, Cláudia? Nice, deixa eu avançar aqui com as perguntas. A Carla fala, ela dá uma sugestão para você e para a Tânia escreverem o livro As Cartas Ciganas e a Mecânica Quântica. A Márcia pergunta se existe algum curso de baralho cigano e mecânica quântica, se essa ideia foi desenvolvida ou percebida por você. Ela Eu elogia já dou. o amor. Você dá curso de baralho cigano? Toda a minha formação de baralho cigano, ela é toda na visão quântica. A pessoa aprende, vai entender a quântica, a escala Hawking, que ela precisa aprender a escala Hawking para trabalhar. Ela vai aprender a pendular com o corpo, vai aprender a pendular para poder trabalhar na visão quântica. A Cláudia responde que entendeu, que é assim que ela encerra a mesa radiônica, mas que, usando o baralho, ela já recebeu muita bronca no centro espírita porque ela não limpa as energias do atendimento. E diz que não usa mais taça ou vela na mesa, ela usa um orgonite em forma de vésica, é isso? Eu não sei ler essa palavra. Vésica Pisces, whatever that means, e que ficou claríssimo, Tânia Durão dizendo que não existem vítimas no universo.
E pede socorro que ela está escrevendo 4 livros ao mesmo tempo agora. Então, Tânia, não dá Ganhei da não, conta as ideias agora vão também. aparecendo. Vamos deixar para o ano que Bom, vem, Tânia. Nice, eu te agradeço imensamente por você ter participado, por você estar aqui com a gente. Não quero... Quem tiver algo que quer perguntar alguma coisa, está de mãozinha levantada, não está conseguindo. Pronto. Eu escrevi aqui, mas eu acho que eu fiz merda, eu acho que deve ter ido para a Débora, está aqui dizendo direto. Aí eu posso ler aqui? Claro, Ó, claro. Eu falei, nossa, a mensagem não foi, porque foi um pouco engradinho. Eu coloquei, Nice, pensando em um espiral quântico de tempo, podemos dizer que em uma leitura de questão passado, presente e futuro, seja um mero conceito limitado. Sendo que assim, que a ação dos observadores no ato da consulta, cartomante, consulente, traz a possibilidade de trazer à tona o inconsciente para o consciente e assim a reflexão sobre o que está sendo apresentado. O simples ato dessa observação ali na consulta, você acredita que a mudança ou algum movimento já está acontecendo para o consulente? total. Total, gente. Por quê? É um campo, tá? E como você falou, não existe passado, presente e futuro. Existe o aqui e agora. O aqui e agora. A pessoa ela não tem consciência do que... ela, por exemplo, ela não tem consciência de que ela está se auto-sabotando. O campo dela mostra. E quando você começa a fazer essa leitura, existe uma coisa chamada movimento. E existe todo um processo para ela colapsar essa onda. Aí vai depender como ela vai colapsar a onda, tá? Mas é fantástico, é fantástico. E eu acho que vocês todos aqui já receberam feedback de partilhantes de vocês, que quando vocês fazem uma leitura, nossa, isso aqui estava parado e, de repente, isso aqui começou a mudar. O que aconteceu? Aquela, sabe? São o que o campo? São várias consciências. E o que é interessante, gente, quando uma consciência de outro, porque essas consciências, elas estão interligadas, mas elas não precisam estar no mesmo local. Então, quando uma consciência, ela dá o seu salto, ela expande, automaticamente essas outras consciências que estão interligadas, acontece a mesma coisa entre elas. É fantástico isso. Então, Alck, é exatamente isso. Você fez a leitura, aquela consciência daquele campo, ela despertou. E nesse despertar, essa pessoa, ela começa o quê? A dar o seu salto quântico. E você não fez, você diz assim, você não fez nada. Sim, você fez. Você mexeu exatamente aonde essa partilhante ela precisava ser mexida. Mais alguma pergunta, gente? A gente está um pouco atrasado, já entramos muito no horário da próxima palestra. Então, vamos encerrar por aqui, ok, gente? Acho que ninguém tem mais pergunta. Nice, muito obrigada. Não tenho como te agradecer a tua participação, você foi muito generosa, muito gentil. E, gente, depois, eu falei no começo, eu vou repetir agora, eu ontem esqueci de fazer todos os sorteios, hoje vou deixar todos os sorteios para o final também, para a gente não avançar muito um em cima do outro. E as palestras vão ficar gravadas, eu vou passar o link de todas elas para vocês depois. Então, Nice, olha, beijo grande, muito obrigada mais uma vez. Você quer se despedir do pessoal? Minha gratidão aqui, né? Mais uma vez, a minha reverência a todos vocês, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, depois quiser me procurar no Instagram, quem me conhece sabe, eu estou sempre aberta,
né? Eu acho que conhecimento é tudo. Agora eu vou ficar aqui para também consumir os outros conhecimentos que hoje eu tenho tempo. Exatamente. Então, deixa eu interromper a nossa gravação aqui.